Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem? A gente vem, para aquecer a nossa live, para começar a nossa conversa com um desafio muito bacana, para conhecer um pouquinho melhor essa banca, a FGV, que será a banca responsável pelo nosso certame em Paulínia, vem com tudo, um desafio gigante, porque nós sabemos que quem não domina a banca seguramente não vai conseguir ter um bom desempenho nessa prova, Selecionei então uma questão que aparentemente pode ser fácil, porque a temática é nossa conhecida, uma questão sobre Piaget. Entretanto, a forma como a FGV, classicamente, a forma como ela toma a questão, a forma como ela traz a questão pra gente, como ela apresenta a teoria do autor, pode nos trazer certa dúvida e dificuldade em lidar com essa questão essencialmente. E sendo assim, nós começamos a lidar com a ideia de como a gente pode se utilizar desse tipo de questão para conseguir tornar força aquilo que em primeira análise pode ser fraqueza na banca, Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o que a banca está nos falando, sobre o que ela nos solicita. Então, ela está pedindo que a gente relacione os estágios do desenvolvimento para o Piaget, então é o nosso autor, o que é bacana porque nós temos esses conceitos, as respectivas características desses estágios. Até aí tudo bem, nós sabemos que o Piaget formula 4 estágios do desenvolvimento, Entretanto, a banca nos trai ao apresentar os possíveis estágios de maneira diferente. Nós sabemos que para o Piaget o primeiro estágio é o estágio sensório-motor, onde ele vai dizer que a criança tem uma inteligência predominantemente sensorial e motora, ou seja, ela compreende o mundo através das sensações, do sentido, da exploração sensorial do mundo e também do ato motor, ou seja, se levanta, pega os objetos, a inteligência é predominantemente sensorial e motora nos 2 primeiros anos de vida. Piaget vai dizer que a partir do 2º ano de vida, a criança começa a operar simbolicamente no mundo adulto, ou seja, ela começa a entender a linguagem oral se desenvolve melhor, ela começa a fazer algumas representações mentais do mundo, Surge a ludicidade, então ela olha para o objeto e consegue atribuir a ele um caráter representativo, então ela já não pega mais a caneta e põe na boca, ela passa a pensar qual é a função social daquele objeto, Para além, inclusive, dessa função, pode usar a caneta como sendo uma injeção, uma vacina, porque a função simbólica surge, E também vai caminhando, essa função simbólica vai evoluindo para um pensamento mais operatório como o do adulto, Ele vai se complexificando, ok? Até aqui ótimo, Então esse seria o 2º momento que essa criança começa a operar no mundo adulto, mas ainda se equivoca, ainda tem o pensamento centrado no eu, ela ainda não consegue fazer conservação, ordenação, Tudo que exige um conhecimento um pouco mais elaborado desse mundo, Mas conceitual ela não faz. Esse período em que ela ainda não opera tal como a realidade é chamado de pré-operatório, ou seja, ela começa a interagir nesse mundo, mas ainda está compreendendo esse mundo, é o chamado período pré-operatório para o Piaget, porque antecede o período operatório que vem depois. Nesse período operatório ela já consegue, Ela já consegue fazer o quê? Já consegue ordenar, já consegue consolidar, conservar o número, relacionar, substância, volume, peso, fazer a reversibilidade, ela já tem esse pensamento, mas é um operatório concreto, ou seja, ela precisa da base concreta para fazer isso. Para contar precisa dos dedos, dos números. Já na 4ª, a gente teria o operatório formal, que é quando ela consegue abstrair, já é capaz de fazer cálculos mentais, compreender equações, é chamado período operatório formal. Então são 4 os estágios para o Piaget. Qual foi a banca? Qual foi a surpresa que a FGV nos traz? Os períodos. Ela traz o período operatório concreto. Esse ótimo, a gente reconhece que é o 3º período do Piaget e a gente sabe o que a criança faz lá. Só que nos períodos simbólico e intuitivo, ela não disse. Nós sabemos onde surge o simbolismo, onde surge a criança se aproximando de um pensamento concreto, mas ainda meio intuitivo, meio se arriscando e errando às vezes, no pré-operatório. Por quê? Porque os períodos simbólico e intuitivo estão dentro do pré-operatório. Ele surge primeiro simbólico, a criança começando a simbologia, e mais tarde já se aproximando um pouco do universo das operações concretas. Aí fica mais claro. Percebam que a gente precisa buscar na teoria fundamento para entender, e aí a questão que era um monstro fica simples. Nossa, isso aqui é no período pré-operatório, E aí fica fácil, porque a gente sabe, por exemplo, o período operatório é o mais fácil de distinguir aqui, porque ele é separado dos outros. Esses estão do mesmo pré-operatório. Então o 3º, por exemplo, gente, olha como fica fácil a gente ao menos se aproximar de uma alternativa correta. O período operatório é onde a criança já ordena, já constitui os elementos por tamanho, consolida a conservação. No pré-operatório ela ainda não consegue fazer isso. Conservação de números, substância e peso, então, e sendo assim, é 3.
A primeira, e aí vamos fazer com uma caneta um pouquinho mais fina para ficar bacana para vocês, né? A primeira é 3, certo? E sendo a 3, gente, eu vou eliminar todas as alternativas cuja primeira opção não seja 3. Tudo bem? E aí a gente vai ficar entre B e C, ok? Bom, agora o desafio tá posto, que é a gente identificar dentro do pré-operatório, que é simbólico e que é intuitivo. A criança desenha, imita, dramatiza e tem a capacidade de formar imagens mentais, transformando objetos em sua satisfação da vontade. Ou seja, já tô falando de algo um pouco mais elaborado, né? De uma imitação mais elaborada, não só da imitação, mas também do campo da dramatização, ou seja, da criação. Né? Um pensamento simbólico mais desenvolvido, já quase operando. Forma a imagem mental, algo que já se aproxima de uma possibilidade ainda mais clara, talvez, né, de um pensamento operatório, ou seja, né, já mais pro fim do pré-operatório do que do início dele. Faz sentido? E a criança explica os fenômenos na próxima a criança explica os fenômenos e tem capacidade de distinguir a fantasia e o real, ou seja, ela percebe, né, o que é realidade e o que é fantasia. Em sendo assim, nós ficamos com 2 e 1, perfeito? Ou seja, primeiro a criança, né, ela vai ter formulação do ponto de vista simbólico, ou seja, explicar um determinado fenômeno e ter a capacidade de distinguir a fantasia do real, né? Como que isso funciona, o que é? Ela já consegue ter esse simbolismo existente e depois ela é capaz de desenhar, formular, né, imitar e apresentar esses elementos. E sendo assim, gente, fica bastante, né, visível pra gente que a banca colocou essa complexidade para nós, né, e apresenta, como dissemos, né, como alternativa correta a alternativa de letra B. É preciso que a gente vá além dos conceitos aparentes para conseguir dar conta dessa questão, ok? E sendo assim, a gente assinala de fato como alternativa correta aquela que a banca nos apresentou, a alternativa de letra B. Espero que vocês tenham acertado. Um grande beijo para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho na live.